Estação Boas Novas, com Orlando César. Irmãos, o papo tá muito bom, mas vamos para a escritura? Olha só, na semana passada nós lemos Malaquias completo. Qualquer dúvida, irmão, vem lá no nosso canal do YouTube, tá lá postado lá, Malaquias completo, a leitura do livro de Malaquias completo, com leitura e comentário aqui dos irmãos aqui do programa Estação Boas Novas, tá? E hoje, vamos ler mais alguma coisa sobre esse assunto? Vamos lendo, isso, vamos lendo. Isso pode ser, entendeu? Se surgir outro comentário, a gente faz. Um tema tão polêmico. Polêmico. Vamos do início? Nós lemos Malaquias todo, né? Isso. Vamos do início? Vamos. Olha só, vamos fazer vamos fazer aqui um exercício. Eu pergunto, vocês respondem, vamos lá. Ah, vocês quem? Vocês já estão craque. Vocês já estão craque. Rapaz, Hã? vocês no ar. Ó, Então. olha só. Quem foi o primeiro homem da Bíblia a dar o dízimo? Abraão. Abraão, né? Abraão. Ok. Para quem Abraão deu dízimo? Para Melquisedeque. Melquisedeque não tinha gerações de chegar a ele. Também Genealogia. genealogia. Isso. Então o primeiro homem a dar o dízimo foi Abraão. E ele deu para Melquisedeque. Olha só, aí muitos falam que Abraão foi um exemplo de pessoa e tal, nós devemos seguir o exemplo dele, né? Tá, eu sigo o exemplo do Salvador, mas vamos lá, vamos imaginar que seja assim então. Vamos supor que fosse assim. Quer seguir o exemplo de Abraão? Eu sigo o exemplo do Salvador, mas vamos lá. Quer seguir o exemplo de Abraão? Então vamos lá. Vamos fazer igual a Abraão. Então vamos fazer igual a Abraão? Já que quer seguir o exemplo dele nessa questão do dízimo? Na questão do dízimo, né? São dízimo. Porque ter várias mulheres não pode. Hoje em dia não, né? Então a pessoa não fala as coisas aqui, não analisa as coisas direito que está falando, não é verdade? Então vamos lá. Mas vamos lá, vamos na questão do dízimo. Quer fazer igual a Abraão, do exemplo dele? Então vamos lá. Abraão deu dízimo para Melquisedeque. Olha só, gente, ao ler o Antigo Testamento, lá no Antigo Testamento, ou no Novo, que seja, qualquer lugar, nós encontramos na Escritura, dizendo de quem Melquisedeque era filho? Não tem, né? De que descendência Você ele é. pode ler a Bíblia toda, você não encontra de quem que era filho, quem que eram os pais de Melquisedeque. Não tem na Bíblia. Quando morreu, não mostra. Isso, quando ele nasceu? Não mostra. Nem onde ele nasceu mostra. Nem onde ele nasceu. Só fala que ele era rei de Salém. Salém é a palavra hebraica que está lá em Hebreus 7, que significa paz. Então ele era rei de paz. Nós vamos ler aqui agora em Hebreus 7. Nós vamos ver aqui isso aqui, certinho, tá? Pega a sua Bíblia aí, amado, e acompanha, ok? Acompanha a gente aí. Aqui é na calma, faz esse favor. aqui é na calma, Aqui é tranquilo, a gente vai mostrando para você aqui para desvendar todo esse mistério. Então veja bem, vamos lá, vamos seguir no raciocínio. Isso é bom fazer as pessoas pensarem, tá? Então vamos lá. Tá bom. Então Abraão deu dízimo a Melquisedeque. Melquisedeque a gente não sabe onde ele nasceu, quando ele nasceu, quem foi o pai dele, nós não sabemos. Quem é esse Melquisedeque, rei de Salém, rei de paz, que fala aqui em Gênesis 14, ó, bendito seja o Deus Altíssimo. Ele tá falando isso aí, né? Deixa eu ver aqui. Se é daqui que nós... tá. Versículo Gênesis 14, do 18 em diante, ó. E Melquisedeque, rei de Salém. Que região que é essa, Salém? Salém não existe. Salém não existe. Alguns falam, é o nome antigo de Jerusalém. Tá? Uns falam, mas tá, vamos supor que seja. Mas o que significa a palavra Salém? Do hebraico, paz. Tá lá em Hebreus 7. Hebreus 7 traduz isso aqui. Nós vamos ler agora lá. Melquisedeque, rei de paz, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Pão e vinho é um simbolismo na escritura do corpo do Salvador, porque ele é o pão vivo, o pão que desceu do céu, o maná que desceu do Mas céu. até aí não foi dinheiro. Hã? Mas até aí não vem dinheiro, né? Até aí já não é dinheiro. Então, mas não, aqui Melquisedeque está vindo diante de Abraão. tá É Melquisedeque. Não, Melquisedeque está vindo diante de Abraão com pão e vinho, né? Pão e vinho. Porque, olha só, por que pão e vinho representa? O Salvador, mas vamos chegar lá. E este era sacerdote do Deus Altíssimo. Olha só, Abraão chega diante de Melquisedeque, mas peraí. Tem uma coisa. Na época, tá errado, porque Tá errado, na época de Abraão não tinha sido separado ainda as tribos para sacerdote. Que a tribo para sacerdote era separado lá com Jacó, neto de Abraão. Então nesta época aqui não tinha ainda esse negócio de sacerdote ainda. Não tinha ainda. Israel pra ter noção. Não, o Jacó não tinha nascido ainda. Então, quer dizer, Israel Já ainda tá ia suspeita. passar por E ainda chegar. Então Melquisedeque, rei de paz, rei de Salém, trouxe pão e vinho e era sacerdote do Deus Altíssimo. Peraí, sacerdote, mas não chegou nessa época de Êxodo ainda? Do sacerdote? Mas vamos lá. A sombra disso. A sombra disso aqui. E abençoou e disse, bendito seja Abraão, o Deus Abraão. do Deus Altíssimo. Abraão, aqui ainda era Abraão, não tinha nem nome mudado ainda. Ele não tinha nem, olha só, aqui ele não tinha tido nem Isaac ainda. Muito menos Abraão, muito menos Jacó, Israel. Não tinha nem... Nem nascido ainda.
E abençoou e disse, bendito seja Abraão do Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra. O bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas suas mãos. E deu-lhe o dízimo de tudo. Olha só, então, Abraão deu o dízimo do quê? Dos despojos de guerra. Que ele matou os reis. Se você ler antes aqui, você vai perceber tudo isso aqui. Tá? Não vou ler tudo, você pode ler na sua casa. Até é bom que você leia. Tá? Aqui a gente está dando só a direção para que você possa ler e comprovar isso aqui. Ok, amado? Então, olha só, beleza. Então, Abraão deu dízimo. Então, olha só, vamos seguir o exemplo de Abraão? Vamos. Para dar o dízimo? Sim. Vamos seguir? Então, olha só, Abraão só fala a Bíblia aqui que ele deu dízimo somente para quem? Para Melquisedeque, né? Melquisedeque. Fala na Bíblia que ele deu dízimo outras vezes? Não fala, né? Também, Não fala. Também não disse uma vez por mês. Não falou nada disso aqui. Só falou que ele deu dízimo para Melquisedeque. É a única passagem que tem de dízimo Abraão, relacionando Abraão e Melquisedeque. Depois não fala mais se Abraão continuou dando dízimo ou não. Não fala mais na Escritura. Tá? Não diz mais na Escritura. Então veja bem, amados. Vamos lá agora saber quem é esse Melquisedeque que não teve pai, que não teve mãe, que ninguém sabe quando ele morreu, com que idade ele morreu. E é sacerdote do Deus Altíssimo? Vamos ver quem que é? Hebreus 7. Não. Hebreus 6. Vamos pegar o último versículo de Hebreus 6. É por causa desse número de capítulo aqui que as pessoas não conseguem entender. Olha só, Hebreus 6, 20. Pode começar do 20 ali, ó. Onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Mas ainda não está a resposta. Olha só. Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote. Jesus ocupou aquele sumo sacerdote que era da tribo de Levi. Isso bem depois aqui de Melquisedeque e Abraão. Muito depois, lá em Êxodo, muito depois. Muito. Isaac vai nascer, Jacó vai nascer, ter seus 12 filhos, vai separar as tribos. Ixi, muito depois. Segundo a ordem de Melquisedeque. Ok. Então Jesus foi feito sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Vamos continuar. Aí, infelizmente, colocar esse número de capítulo aqui, capítulo 7, que você não consegue ligar uma coisa com a outra. Então vamos lá, continuando, 7:1 agora. Hebreus 7:1. Porque este Melquisedeque, que era rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, não foi isso que nós vemos agora em Gênesis 14? E que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis. Por isso ele deu os despojos de guerra. Se você ler em Gênesis lá, é isso mesmo que está falando. Ele matou os reis e deu o dízimo de tudo, ali dos despojos de guerra. A quem também Abraão deu o dízimo de tudo. Abraão não deu 10ª parte. Ele deu o dízimo de tudo. E primeiramente é por interpretação rei de justiça, depois também rei de Salém. De quem está falando? Quem falou lá em Gênesis que é rei de Salém? Melquisedeque. Está falando de Melquisedeque, então a gente tem que entender isso. Não está falando de Abraão. Abraão não era rei de Salém. Quem era rei de Salém está falando lá de Melquisedeque. Então, não foi nem rei. isso, então está falando aqui que está falando de quem? De Melquisedeque. A quem também Abraão deu o dízimo de tudo. E primeiramente é por interpretação, rei de justiça. E depois também rei de Salém, rei de paz. Ó, que é rei de paz. Está aqui em Hebreus 7, versículo 2. Que é rei de paz. Ó, sem pai. Está falando de Melquisedeque, gente. Rei de Salém, está falando do rei de Salém, de Melquisedeque. Ele não tinha pai, sem mãe. Por isso que eu falei, ó, se você não encontra quem eram os pais de Melquisedeque no Antigo Testamento, nem quem era a mãe, sem genealogia, ou seja, quando ele nasceu, quando ele morreu, não fala a Escritura. Não tendo princípio de dias, ó, ninguém sabe quando ele nasceu, nem fim de vida, quando ele morreu, que ano ele morreu, quando. Mas sendo feito, ó a resposta, mas esse Melquisedeque, sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Abraão deu dízimo para Melquisedeque, figura do Salvador. Abraão deu dízimo para o Salvador. Tá entender. Entendeu? Uhum. Abraão deu dízimo para o Salvador. Ele deu dízimo para o Salvador. Então, olha só. Considerai, pois, quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu dízimo. Olha, está falando que Melquisedeque era grande. Por que ele era grande? Porque ele era a sombra do Salvador, gente. Por isso que ele era grande, maior que Abraão. Está falando que ele é maior que Abraão. E nos patriarcas do Antigo Testamento, Abraão não foi o pai? O patriarca não foi o maior? Mas não, está falando que esse Melquisedeque foi maior ainda que Abraão, porque ele é o Salvador. E o Salvador é maior que qualquer homem. Considerai, pois, quão grande era esse Melquisedeque, que não teve fim de vida, que ninguém sabe quando ele morreu, quando nasceu. A quem até o patriarca Abraão deu o dízimo dos despojos de guerra, tá? E os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm ordem, segundo a lei, de tomar o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que tenha descendido de Abraão. Mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles, quem que a genealogia não é contada? Melquisedeque. Tomou o dízimo de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. Ou seja, quem foi menor aqui? Abraão ou Melquisedeque? Quem foi menor? Abraão. Então, o menor é abençoado pelo maior. Abraão foi abençoado por Melquisedeque, pelo Salvador, pela figura do Salvador, pelo maior.
Tá? E aqui certamente tomou dízimo homens que morrem. Tá falando dos levitas aqui, não falou dos levitas? Foi. Os Levi, tribo de Levi, tal, recebe o dízimo. Ali, porém, aquele que testifica que vive. Na lei foi dado dízimo para os levitas, que morrem. Mas Abraão deu dízimo para aquele que não morre, que não tem genealogia, que não tem fim de vida. É verdade. Entendeu, irmãos? Entendi. Que maravilhosa explicação. Isso é só uma pergunta. Muito claro. Aqui diz o texto seguinte, que o menor seja abençoado pelo maior, né? Isso. Mas em qual sentido, né? Não. Todos nós somos abençoados pelo Pai, pelo Tá. Salvador. Abraão foi abençoado pelo Salvador. Então nós somos abençoados em quem? No homem? No pastor? Isso, no líder isso religioso? que eu quero Não, no chegar. Salvador. Isso que eu quero chegar. Porque senão as pessoas começam a Uhum. levar... Não, o tempo Abraão, começa a- isso, Abraão não era o patriarca, o maior, Isso. mas teve um maior que ele, Uhum. Melquisedeque, mas que era figura, não foi o que nós lemos aqui no versículo 2? Que era a figura do Salvador. Então quer dizer, aqui está dizendo, Abraão foi abençoado pelo Salvador. Porque alguém pode levar isso pro lado pessoal, achar que um pastor... Não, para com isso. Isso. Não, para com isso. Mas Jesus falou que nós somos todos Entendeu? irmãos. Todos irmãos, Isso. todos irmãos. Entendeu? o que eu Todos disse? vocês. Isso, entendi. Muito bom a sua colocação. Ótimo, excelente sua colocação. Eu Ó, fiz, na hora vai... muito boa a sua análise. A quem também Abraão deu dízimo de tudo. Primeiramente é por interpretação rei de justiça e depois também rei de Salém, que é rei de paz. Sem pais, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias, nem fim de vidas, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus. Quem foi semelhante ao Filho de Deus? Abraão? Não. Não, Melquisedeque. Permanece sacerdote para sempre. Não é ele que está falando que Jesus assumiu o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque? É ele, é Melquisedeque. A escritura não é. Tem que ler, minha gente. Se lendo, vai encaixar. Se ler, você encaixa tudo, você tem que descobrir, analisar as coisas, né? E Eu ler. tava meio rodado. E quem é esse cara? Quem Melquisedeque? Sim. Melquisedeque é a família de Jesus. É a sombra do Salvador, tá? Então, olha só, quer seguir o exemplo de Abraão? Quer seguir o exemplo de Abraão? Então dá o dízimo pro Salvador. Mas desde tudo. Não, olha só, não, calma lá, olha só. Deu dízimo para o Salvador. Peraí, mas o Salvador tá na onde para eu levar meu dízimo? Cumprir o exemplo de Abraão. Onde que tá o Salvador para eu dar meu Ele dízimo? mora em nós, né? Não tá no templo? Não. Não. Não? Não tem casa aqui? Mas na Bíblia não fala que é no templo? Não. Não, né? Não. Fala que no templo o Altíssimo não habita, que ele habita em nós. Não. Não sabeis vós que o Espírito do Pai habita em vós. Pode habitar outro Deus do olhão, né? O Deus Mamon, né? O Deus das trevas de O Salomão. dedo do dinheiro deles estão lá. O Deus do dinheiro habita lá, né? Que ele fez a morada para a eterna habitação dele. O Deus das trevas. Tá? Então, para eu levar meu dízimo, eu tenho que levar pro Salvador. O Salvador tá em quem? Em nós. Em nós. Mora em Por nós. isso ele vai dizer naquele dia: Tipo, precisei do dízimo, vocês me deram de comer. Porque dízimo sempre foi necessidades básicas, alimento. Eu precisei do dízimo, vocês me deram. Quando, Senhor? Quando vocês deram de comer, de beber, foram visitar, acolheram a alma desses pequeninos, a mim vocês fizeram. Mateus 25, 31 em diante. Muito simples. Hein, a gente fica se perguntando assim, como tem pessoas que é dizimista fiel e nem sabe. E nem sabe disso. Por quê? É. Porque a escritura não mente. Uhum. Dê com a mão direita que a esquerda não saiba. Exatamente. Tem pessoas que ele Mateus é 6. dizimista, ele ajuda o próximo e ele pergunta, como é que eu faço para dar o dízimo? Já tá dando. Se você ajuda o teu próximo, o pequenino do pai, você já tá Isso, dizimando. isso. Agora, não fica pensando que esse dinheiro que você tá levando pro templo é dízimo. Isso aí não é, isso é inventado. Isso a gente prova na Bíblia para qualquer um. É. Qualquer líder religioso que se sentiu afrontado, que acha que a gente tá falando bobeira aqui, eu abro o meu espaço, mais uma vez. Uma boa, tranquila. Eu abro o meu espaço aqui, programa Estação Boas Novas, das 17 horas às 18 horas, do horário de Brasília, das 18 às 19 horas, porque os irmãos que estão ouvindo na internet, tá? Uhum. Eu abro espaço para qualquer líder religioso que se sentiu prejudicado com as nossas falas, para ele vir aqui e mostrar o contrário. Ou seja, ó, irmão, vocês estão enganados. Não é pra gente brigar. Isso. Não. Irmão, você tá enganado aqui, ó. O dízimo é dinheiro, tá aqui, ó, na Bíblia. Ó, o dízimo tem que levar nesse altar aqui da nossa igreja, do nosso templo. Tá aberto o nosso Tem que programa. dar os 10%. E aí, se esse líder conseguir provar para mim que eu tô errado, eu peço perdão para todos os meus ouvintes do programa Estação Boas Novas. Eu peço perdão, gente, perdoa porque eu me enganei, não é isso não. Se ele conseguir provar para mim na Bíblia. Então tá lançado o desafio. Aí eu paro de falar isso aqui. Eu paro. Se ele me provar que eu tô errado, eu paro de falar isso aqui e peço perdão para as pessoas. Que a teologia nem vence a escritura. Hã? A teologia não vence a escritura. Não. É esterco mesmo, cara. É merda. É esterco porque é tudo para manipular a verdade. Tudo para cobrir a verdade. Essa teologia deles. E sobre... E até olha só, o pai deu entendimento para quem que ele falou que ia dar o entendimento? pequeninos. Os pequeninos. Então, peraí. Então, os pequeninos têm que fazer teologia para saber a verdade? Não. Ou depender de um homem, comedor de arroz e feijão, que faz teologia para ensinar ela? O engraçado é que quem É só tem analisar, entendimento gente. não quer nem saber de teologia. Não, mas quem tem teologia sabe. Não. sabe que o dinheiro Quem tem não- entendimento da verdade, pensa que nem
o apóstolo Paulo. É esterco. Cara. É esterco, essa teologia é esterco. Entendeu? Quem tem conhecimento da verdade, da absoluta e genuína evangelho, que é para os pequeninos, que qualquer pequenino que quiser saber, sabe por que é para os pequeninos? Porque é muito simples. É amor. É você ter longanimidade, benignidade, bondade, fé, temperança, seguir aquela lei espiritual que é sombra lá no Êxodo, não matar, não roubar, honrar pai e mãe. Se você tem alguma coisa que pode oferecer para tua mãe e teu pai, que dê para ele. Não fala que dedicou para Deus e leva pro templo, igual tá lá em Mateus 15:5. Entendeu? O que eles totalmente enganam as pessoas. Falam, não leva disso pro seu pai, não. Tem que levar pro templo, é o dízimo do Senhor. Eles enganam. Eles estão nem aí mesmo, né? Tá nem aí. Ou seja, eu tenho a impressão que eu nunca mais fui nesse candomblé. Essas casas de prostituição. Nesses bancos aí, né? Da palavra. Eu tô com a impressão que as pessoas não estão dando mais dinheiro. Parece que caiu a média que estão dando dinheiro pra igreja. Olha, gente, eu fico feliz. Tempo, né? Eu fico feliz. Porque, olha só, a gente fica feliz porque a palavra dá fruto, a palavra é a semente, não é? E a semente, ela brotada no verdadeiro coração, no bom solo, ela vai dar fruto, não vai? Vai. Agora, a única coisa que eu peço para esses irmãos, vamos pedir dízimo de novo? Vamos lá. Vamos pedir? A única coisa que eu peço para esses irmãos que parou de dar o dinheiro no templo é que possa ajudar o irmão que está em necessidade, que possa ajudar o órfão vivo. Mas e quem que confiar? Eu vou dar por... Não, irmãos, tem como você saber. Visita aí um bairro pobre, adota um casal de idoso, adota uma idosa que cuida de pequeninos, de crianças, adota, dá um sacolão por mês. Se não pode dar um sacolão, dá alguma coisa, o que puder, alguma coisa, faça alguma coisa, tá? Dá o dízimo verdadeiro, o alimento para os pequeninos do Pai, porque naquele dia o Pai vai falar para você bem assim, olha, entra bendito meu Pai para o reino que está preparado para você, porque eu tive fome, vocês me deram de comer, você me deu de comer, você me deu de beber, você me deu de vestir, tá? Tem uma roupa lá, tá? Quiser dar uma roupa para uma pessoa que precisa, faça isso. É isso que o Pai vai pedir para você naquele dia. Aí você vai perguntar, você não vai perguntar porque você está sabendo, né? Vai perguntar aqueles que não souberam, que ficaram para trás aí manipulado, mas que fizeram de bom coração, que não teve essa palavra, que foi manipulado até esse pouco tempo atrás, foi manipulado, não sabia disso aqui, agora está sendo revelado. Nós vamos saber naquele dia. Mas tem pessoas que passou esses séculos aí enganado, que simplesmente vai ser salvo porque foi bom de coração. E deu para os pequeninos. Aí o Pai vai dizer, olha, você me deu de comer, de beber. Quando o Senhor te fiz? Quando você fez a qualquer um desses meus pequeninos, a mim o fizeste. Eu quero lembrar a passagem, irmão, que fala, olha só, é muito mais simples do que a gente pensa, que fala que se der um copo de água, me vem na mente aqui agora, já viu essa passagem? Mateus 7. Lá pro Mateus, antes. Eu sei que tem em Mateus também. Antes tá nos evangelhos. Antes do capítulo 11. Que fala assim, qualquer que der um copo de água, olha só, irmãos, que tremendo. Você vê que, não preciso ter dinheiro para ajudar. Se você der um copo de água, se você teve caridade por teu irmão, isso aí já está bem-vindo diante do Pai. Eu só não consigo lembrar. Meu eterno é tremendo, cara. Quando a gente está falando, por isso que o Pai falou, quando você for falar, não fica preocupado com o que falar. Meu irmão, já aqui, irmão. Irmão, é tremendo, né? O Espírito do Pai. Ele falou, não preocupa com o que falar, não. Apenas devemos ter conhecimento, ler mesmo, estudar mesmo, você saber que tem essa passagem. Igual, por exemplo, eu sabia que tinha essa passagem, só me tinha dado um branco aonde estava. Eu sou ruim demais para gravar. Né? Aqui, ó, Marcos 9:41. Marcos 9:41. Portanto, qualquer que vos der a beber um copo de água em meu nome, porque sois discípulos de Cristo, em verdade vos digo que não perderá o seu galardão. E as pessoas da região, quando lê isso, acho que isso é muito pouco. Não, olha o que eles só lê até aqui, quer ver? Ó? Olha só. Porque quem não é contra nós é por nós. Eles não lêem muito isso aqui? Só isso aí. É o versículo 40, 9:40. Marcos 9:40. Olha o 41 que já fala. Quem não é por nós é contra nós. Portanto, por quanto? Aí vem a explicação. Quem não é por nós quem não é contra nós é por nós. Mas em qual sentido? Portanto, qualquer que vos der a beber um copo de água em meu nome, é sinal que vocês são discípulos de Cristo. Em verdade vos digo que não perderá o seu galardão. Veja que o evangelho é isso, gente. E qualquer que escandalizar um destes pequeninos que crê em mim, os pequeninos do Pai, lembra quem fez os pequeninos? É só o pessoal ler isso aqui, ó. É só ler, gente. Vai lendo para baixo que você vai. Olha só, que deu um copo de água, mas aí falou, mas quem escandalizar, quem não der de beber, lembra que ele falou? Quem me deu de beber é quem? Os pequeninos. Quem não me der de beber, quem der pelo menos um copo de água, a qualquer que escandalizar um desses pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora para atender. Se quiser participar ao vivo, pode. Se for alguém querendo falar que quer vir aqui no programa, pode falar que pode vir, recebendo ligação. Melhor lhe fora que pusesse. Pode atender aqui se quiser, irmão.
ao pescoço melhor que fora que ele pusesse ao pescoço uma grande pedra de moinho e que fosse lançado no mar. Eles não falam muito isso aqui? Sim. Mas por que tá falando isso aqui? Aquele que não fizer ao pequenino, que escandalizar os pequeninos. De qual forma? Não dando um copo de água, não dando pão, não dando alimento. Você lembra que ele falou? Não fizeram a mim, não fizeram aos pequeninos, não fizeram a mim. Apartai-vos de mim, bodes. Tá lá em Mateus 25. Para o fogo. Aí, ó, tudo comprovando, meus irmãos. Eles lêem muito esse versículo, mas não explica. Vamos ler tudo de novo? Vamos. Vamos ler tudo de novo? O que eles... Só lê esse 40, eu só lê o 40, ó. Porque quem não é contra nós é por nós. Porquanto, qualquer que vos der a beber um copo de água em meu nome, porque sois discípulos de Cristo, do Salvador. Em verdade vos digo que não perderá o seu galardão. E qualquer que escandalizar um desses pequeninos... Ou seja, se você escandalizar, se você não der o copo d'água, é isso que está falando o texto. Tá? Que crê em mim, melhor que lhe fora que ele pusesse ao pescoço uma grande pedra de moinho e que fosse lançado no mar. E se a tua mão te escandalizar, corta. Olha só, irmãos. E se a tua mão te escandalizar, corta. Melhor, olha, em qual sentido escandalizar? Se você não der, se corta a tua mão, você não está dando. Já que não é para ajudar, corta logo. Corta a mão, você não está dando para os pequeninos. Estação Boas Novas, a estação da boa notícia.